Na sequência da leitura desse discurso hassídico do Alter Rebbe, do Rav Shneur Zalman, ele continua nos explicando como a sede por divindade, que é estimulada, despertada na alma divina no momento da oração, especialmente quando a alma divina se sente atraída para a divindade, quando se desperta no íntimo da pessoa uma sede por espiritualidade, um desejo ávido por divindade, uma vontade muito intensa de conectar-se a Deus. Nós explicamos que isso, simbolicamente, na metáfora utilizada na Kabbalah, é chamado do deserto, em termos espirituais, quando a pessoa se conscientiza e percebe como ela se encontra num deserto em termos espirituais, seja o habitat que nós vivemos, o nosso mundo físico, terrestre, materialista, seja a nossa própria situação particular, que a nossa alma divina está presa a um corpo físico com todas as suas limitações, inclinações, quedas, tendências, e associada a uma alma animal, cujos instintos e desejos são apenas de ordem física, material, egocêntrica em geral. Então isso limita de sobremaneira a alma divina e de certa forma até a sufoca, a reprime e não dá a possibilidade dela ter vazão, dar vazão a todo o seu sentimento de amor para Deus, de desejo, de conexão com a divindade. E nós falamos que isso significa o deserto, também como o Alter Rebbe nos explicou, que a palavra midbar, deserto em hebraico, se escreve exatamente como a palavra medaber. Medaber significa falar, e isso faz alusão a falarmos as palavras da oração. E na realidade, conforme ele vem nos explicando, ambas as coisas estão relacionadas, e todo o objetivo e toda a finalidade da oração é despertar em nós esse sentimento sublime, elevado, de elevação, de ânsia por espiritualidade, de desejo de conectar-se com o divino. Isso acontece quando a pessoa se conscientiza do midbar, do deserto que ela se encontra, como nós falamos tanto no mundo materialista, material em geral, como na sua situação particular também. E nós vimos, o Alter Rebbe nos diz que exatamente essa sensação, essa conscientização por parte da pessoa, é isso que vai fazer expelir o mal de dentro dela. É isso que vai retirar o mal presente na sua alma animal e anulá-lo e cancelá-lo. Como a gente tem dito e explicado, baseado nos ensinamentos do Alter Rebbe, a alma animal, por si só, ela tem um poder de desejo, de vontade muito forte. Que esse poder de vontade, essa força de vontade, esse poder de desejo, por si só, não é mau e negativo. O único problema é que a alma animal, nas características dela, no mundo que se encontra, então, fatalmente, isso acaba conduzindo que essa vontade sua, em geral, esteja direcionada e canalizada para as coisas terrestres, para as coisas mundanas, para as coisas materiais, para os desejos físicos, prazeres corpóreos, etc. E como nós vimos, o ser humano é um ser complexo, particularmente o Yehudi, possuindo dentro de si essa, entre aspas, dupla personalidade, duas almas, uma alma divina e uma alma animal, dentro de um mesmo corpo, e ambas, conforme explicado no Tânia, querendo tomar conta do corpo e preenchê-lo, cada uma com o seu objetivo. O problema é que enquanto toda a vontade e desejo da pessoa estiver voltado para coisas físicas, mundanas, terrestres, não há espaço para vontade, desejo, ânsia para coisas espirituais, para se elevar ao divino. Somente quando a pessoa cultiva dentro de si, traz à tona, faz aflorar. Na verdade, esse desejo de conectar-se a Deus já existe de forma inata na alma divina presente dentro de nós, apenas que está sufocado dentro da situação que a gente se encontra no mundo físico, com predominância do material, etc. Então, essa
esse sentimento nobre de amor a Deus, essa tendência natural da alma divina, ela fica reprimida, ela fica sufocada. Mas somente quando a gente traz isso à tona e começa a se revelar na pessoa o desejo e ânsia por espiritualidade, o desejo e vontade de elevar-se, de conectar-se a Deus, isso vai suprimindo, vai eliminando, vai diminuindo o desejo anterior que a pessoa tinha quando a alma animal estava prevalecendo e, em geral, o seu desejo e vontade, suas paixões estavam canalizadas e direcionadas somente para as coisas físicas, corpóreas e materiais. Como nós falamos, a vontade é uma, depende para onde ela vai estar canalizada, mas enquanto ela estiver canalizada para as coisas materiais, não há espaço para vontades elevadas e sublimes, visando o espiritual, o divino. Por outro lado, quando cultivamos a vontade, a paixão, o desejo pelo espiritual, pelo divino, isso vai eliminando e anulando as más vontades, as vontades negativas, as inclinações da alma animal. Então vamos ver nas palavras do próprio Alter Rebbe. Eis que consta, está escrito nos Salmos do rei David. Salmos número 107, Re'evim gam tzmeim, quando lá ele descreve uma situação de pessoas que atravessam o deserto. Re'evim gam tzmeim, eles se encontram famintos e sedentos, nafsham bahem titataf, parece que a sua alma está prestes a sair, a abandonar, eles estão quase morrendo de fome, de sede, parece que a alma está quase partindo, se desligando do corpo. Naquele desespero, naquela situação, diz o salmista, Vaitzaku el Hashem batzar lahem, eles clamam a Deus nesse movimento, nesse momento de sofrimento, nessa tsure, nesse sofrimento, não é? Deus os atende, enfim. Mas de qualquer forma, o que nós vemos das palavras do salmista, Shemibchinata tzimaon, quando a pessoa se encontra num estado extremo de sede, quando a pessoa está extremamente sedenta, ad shenafsho alav titataf, quando parece que a sua alma já está partindo do corpo, ele está prestes a morrer de sede. Nolad bechinat, disso, deriva-se disso o quê? Esse clamor, esse grito profundo para Deus, me salve. Aquilo que ele chama aqui de tzaka belev, um clamor, um grito no coração. Que esse grito no coração, ele às vezes pode ser até silencioso, mas ele é mais profundo, elevado, é um grito mais forte do que o grito que sai pela voz. Então, aqui vem um grito, um clamor no coração, Allah Heiper, desejando o oposto. Deus, eu não quero morrer de sede, eu não quero estar sucumbindo a essa situação. Por favor, me alimente, me dê água. E aqui, na analogia, água é espiritualidade, é divindade. Em outras palavras, explica o Alter Rebbe, essa passagem, esses versículos do Teilim dos Salmos, quando a alma está no deserto, quando a alma se sente no deserto, ela está extremamente sedenta de espiritualidade, de divindade. Então, essa sede desperta esse clamor a Deus, um clamor que vem do fundo do coração. Kitzar lo meod galut, principalmente como nós já explicamos na época da diáspora, quando não temos o Beit HaMikdash, não temos o templo sagrado, portanto não há revelação divina explícita e evidente no mundo, como havia na época do templo. Então, quando estamos desprovidos de qualquer revelação divina, a alma divina sente, e para ela é uma dor e um sofrimento intenso, ela sente essa sede por divindade, espiritualidade, ela quer se reconectar a Deus. Kitzar lo meod galut, porque ela sofre muito nesse estado de exílio, uma asara gufa gashmi, se sentindo presa, limitada, enclausurada no corpo físico. Então, justo ao sentir esse fato, essa sede, essa sensação desperta na alma esse clamor que vem do fundo do coração, pedindo a Deus que a salve. Quando a pessoa está no estado crítico, ele está faminto e sedento no deserto, a ponto de sentir que a sua alma está partindo, então vem esse clamor, ele pede a Deus do fundo do coração, que o salve e o livre dessa situação crítica e difícil. Qual o significado profundo
espiritual desse versículo, qual a mensagem que quer nos transmitir nesse nosso contexto. Kasher Adam Margish. Isso se aplica não somente à oração, como a gente tem dito. Na verdade, aqui nós estamos vendo um ensinamento muito profundo do Alter Rebbe sobre o significado, o objetivo, o efeito da oração, mas isso se aplica à nossa vida de forma geral. Kasher Adam Margish, quando a pessoa percebe como ele se encontra num deserto espiritual, como ele se encontra em termos espirituais num domínio onde não há evidência de vida, onde não se percebe a energia vital divina, não se vislumbra, não se percebe divindade. Ou seja, a pessoa percebe, ela pode até estar cumprindo Torah e Mitzvot, pode estar até praticando religiosamente todos os rituais, etc., mas ela percebe que não há vida, não há energia, não há vibração, não há entusiasmo, não há sentimento naquilo que ela tem feito. Por quê? Porque lhe falta espiritualidade. A pessoa se apercebe que ela não sente dentro de si nenhuma vitalidade, nenhuma energia divina. Quando a pessoa se apercebe disso e se apercebe o quanto a sua vida está devastada, deserta em termos espirituais, o que essa própria conscientização causa um despertar intenso na pessoa. A pessoa se desperta numa sede, numa ansiedade, numa ânsia muito intensa, muito profunda por divindade. Exatamente essa sede por divindade, por espiritualidade, ela vai despertar quase que um ódio, uma abominação pelo contrário e oposto. No momento que a pessoa se conscientiza que a sua falta de espiritualidade, a falta de ânsia de vontade é derivada da falta de vontade dela de se conectar. Por que ela não vibra e não se entusiasma com isso? Por quê? Porque a sua vontade está canalizada para o outro lado. Sua paixão, seus desejos estão direcionados para as coisas mundanas, terrestres, materialistas, físicas, etc. Quando a pessoa se conscientiza da sede da sua alma e se apercebe que o impedimento dela, da sua elevação, o que se interpõe na sua elevação, etc., são as questões físicas, materialistas, etc. Ela começa então a abominar isso, percebe que rotular isso, percebendo que isso é mau e negativo, e quer então se livrar e expelir isso para fora. Então, nos diz o Alter Rebbe exatamente essa sede por divindade, espiritualidade, ela vai trazer na pessoa, por assim dizer, uma raiva, um ódio das coisas que impedem, dos obstáculos que se interpõem e não permitem que ela sinta a divindade. Ele nos diz, esse é o significado do versículo nos Salmos. Esse clamor que vem por parte, como nós falamos, por parte da pessoa sedenta, esse clamor que vem do fundo do coração, isso é uma expressão da amargura da alma, da amargura que a alma sente pela limitação que ela está passando, pelo fato dela estar sendo reprimida e sufocada pela alma animal e o corpo físico. E isso limita e, impede o seu crescimento espiritual. Ela se encontra acorrentada, enclausurada no corpo físico. Isso, porque ela sabe que para que haja revelação divina, isso não é possível de acontecer enquanto o mal ainda está presente dentro dela. Assim está escrito no versículo bíblico, Deus não habita onde há mal. Enquanto a pessoa ainda está cheia de si, está com ego inflado, egocêntrica, egoísta, ou apenas voltada a si própria, com seu satisfação, autossatisfação, autorrealização, satisfação dos desejos e vontade. Isso é mal. Onde existe mal, onde está presente o mal, lá Deus não se apresenta, lá Deus não se revela. No momento que a pessoa se conscientiza disso, e ela sente
sente sede por divindade, está ávida em conectar-se a Deus, então, naturalmente, ou junto com isso, vai vir esse sentimento de repelir o mal, de excluir todo o mal de dentro de si, de livrar-se do egocentrismo, do egoísmo, enfim, de todo esse lado materialista, egoísta, que impede a conexão da pessoa de forma revelada com a divindade.